Esse é o segundo vídeo que nós tínhamos combinado de fazer. Esse é um rápido tutorial sobre a utilização do Web of Science e das ferramentas de busca que vocês têm no portal Periódicos. Vocês já conhecem bem o portal Periódicos, eu creio que nós não precisamos entrar nesse mérito. Quando vocês estão acessando o Periódicos da sua casa, vocês sempre vão acessar no acesso livre do Periódicos, certo? Para entrar no acesso da universidade, vocês devem utilizar a subscrição direta com a universidade. Pela subscrição direta no sistema CAF, Comunidade Acadêmica Federada, vocês conseguem entrar dentro do sistema e aí fazer suas buscas bibliográficas normalmente. Entendam que a importância de se fazer buscas bibliográficas de boa qualidade nesse momento, ela é muito maior até do que outros momentos que vocês tiveram de estudo, principalmente porque vocês precisam nesse momento trabalhar agora com informação, buscar aquilo que pode lhes ajudar para terminar os seus mestrados, doutorados, os trabalhos de pós-doc e poder com isso também ganhar alguns outros argumentos que eles possam ser utilizados para a vida de vocês. Significa que vocês devem utilizar o máximo que puderem as bases do Periódicos, do Periódicos, não somente em cima daquilo que vocês estão estudando, mas também em cima de estão estudando dentro dos seus trabalhos de tese, mas também em cima de outras coisas que podem fazer com que vocês cresçam na realidade dentro da sua formação. O acesso ao Web of Science vocês vão sempre fazer pelo buscar base, é o caminho mais curto que vocês vão encontrar. O Web of Science, vocês vão lembrar que o Web of Science ele precisa ser acessado por dentro do Periódicos, mesmo quando se faz isso dentro da universidade ou dentro da Embrapa. É o formato que eles têm para poder conseguir garantir que você de fato esteja utilizando o sistema que foi pago pela web, pela CAPES, da Web of Science, e não esteja utilizando outros sistemas. Bem, essa é a busca básica do Web of Science, todos vocês conhecem. O que é importante é que vocês entendam dentro dessa busca a importância de se descobrir palavras-chave consistentes. O Web of Science ele utiliza o formato lógico de busca. Significa que as palavras and, your e not, elas são excludentes ou elas são excludentes ou agregativas. Ou seja, quando vocês buscam, por exemplo, fazem uma busca dentro de um tema que é típico para nós, certo? Fotocatálise. Se vocês buscarem por esse tipo de tópico, vocês vão perceber que vocês têm muito mais do que o aceitável. São 44 mil trabalhos que tiveram acesso à fotocatálise e que tiveram, na realidade, a palavra-chave com a fotocatálise aparecendo, e isso é humanamente impossível vocês buscarem isso e provavelmente vocês vão ficar tateando no escuro. Mais correto seria se vocês buscassem formas de truncar, ou seja, diminuir isso para alguns temas um pouco mais consistentes para vocês. Então, por exemplo, fotocatálise and CO2, vocês vão diminuir os trabalhos que tiveram menção sobre os dois, porém mesmo assim vocês estão vendo que o número de trabalhos é muito grande. E vejam que às vezes termos como photoreduction vão aparecer no lugar de fotocatálise, então guardem esse número, 2833. Se nós aumentarmos um pouco a busca, nós podemos fazer o seguinte: truncar a palavra utilizando um asterisco, porque dessa forma vocês podem utilizar fotocatálises, fotocatalítical, fotocatalyst. Todos eles vão ter, na realidade, essa mesma estrutura. Buscar uma expressão alternativa, por exemplo, photoreduction, photoreductive, e colocar ela entre parênteses. Por que vocês estão fazendo isso? Porque a lógica do Web of Science é por sequência, ou seja, ele primeiro fecha o que está nesse parênteses, depois ele fecha o que está nisso para trincar os dois. Então, se você colocar photocatalyst or photoreduction and CO2, ele vai procurar todos os termos que tenham na realidade um desses dois, certo? Sem fazer o truncamento com o CO2. Se vocês colocam nessa forma, vocês garantem que isso é uma expressão de busca e isso é a expressão de busca que ajusta junto. Se vocês quiserem fazer de uma forma diferente, vocês podem também, para organizar a cabeça, colocar uma linha nova e colocar o and, o or, ou not, certo? Nessa segunda linha. Mas a gente pode utilizar esse sistema mais básico e vocês vão ver o que aconteceu. Lembre-se que nós estávamos com 2.800 e poucos artigos.
Quando a gente reduz isso para photocatalytic, ou photocatalytical, ou photocatalyst, etc., nós jogamos para 8.400 artigos, o que, de novo, é humanamente impossível. Faz com que a gente não tenha condição de trabalhar. E aí entra um ponto que eu sempre insisto com vocês e que eu vou demonstrar agora porque que isso se torna um ponto importante. Se vocês querem, de fato, identificar se o trabalho está focado em dióxido de carbono ou ele só menciona isso lá no resumo como uma possibilidade, a melhor forma de fazer isso é observar todos os trabalhos que estão nessa classe, mas que eles apresentam o CO2 ou carbon dioxide. Quando eu coloco entre aspas, é porque eu quero que ele procure exatamente essa expressão no título. Ou seja, nós vamos pegar daqueles 8.000 artigos, somente os artigos que deram destaque para algum fenômeno relacionado ao CO2 ou ao dióxido de carbono no título, certo? Feito isso, vocês têm agora 3.500 artigos, caímos pela metade o número de artigos, então você vê que metade daqueles artigos eram artigos que eles ou não botaram ênfase no CO2, ou muitas vezes isso passou batido ali pelo meio, e isso realmente é um problema. É possível que a gente esteja perdendo bons artigos? Sim, é possível que a gente esteja perdendo bons artigos. Porém, nessa forma, vocês conseguem diminuir significativamente o número de artigos e tentar direcionar melhor para artigos em que esse aspecto é um destaque no trabalho. Quando vocês chegaram aqui, vocês ainda viram que 3.500 artigos é humanamente impossível. Então, a alternativa para vocês reduzirem isso é vocês tentarem trabalhar com os tipos de documento que vocês têm. Por exemplo, 173 desses documentos são abstracts de congressos, certo? Eles não são tão interessantes, 225 reviews, a não ser que você esteja procurando especificamente review, mas normalmente a gente vai procurar olhar article e proceeding papers como sendo os trabalhos. Eu não vou mexer nisso aqui nesse momento, mas vocês podem selecionar da mesma forma como vocês vão observar nos outros tópicos. Quando a gente faz essa seleção e refina, a gente diminui o número de artigos, certo? Eu vou fazer essa seleção em cima dos títulos da fonte. Por que para mim é importante fazer essa seleção em cima dos títulos da fonte? Principalmente porque, como eu já tinha comentado com vocês, nem todos os artigos são de fato significativos dentro da literatura. Muitas vezes eles estão em revistas obscuras, em revistas que não são muito importantes, e isso torna tudo mais difícil, naturalmente torna tudo mais difícil. É óbvio que vocês podem questionar se a gente não publica em algumas dessas revistas. Sim, nós publicamos em algumas dessas revistas, porém, quando nós estamos buscando referência, nós precisamos ir em cima das revistas que são mais significativas no assunto. Como vocês viram, clicando em mais opções, eu abro todas as revistas que tiveram alguma quantidade significativa de papers publicados na área. Se vocês quiserem pegar todas, vocês podem vir analisar resultados, eu não vou entrar nesse tópico agora, mas eu chamo a atenção para vocês as revistas que são mais importantes para esse tópico. Por exemplo, a Applied Catalysis é uma, a Applied Surface Science é uma que cresceu muito recentemente, o Journal of American Chemical Society entra dentro das revistas gerais, porém eu vou chamar a atenção agora só das revistas diárias. A Applied Catalysis B é diária, a Applied Surface Science é diária, o Journal of CO2 Utilization também é diária, o ACS Catalysis também é diária. O ChemCat-Chem são aquelas revistas que elas ultimamente têm publicado muitos trabalhos nessa área. Se vocês olharem algumas outras também que não têm tido tantos trabalhos, mas vem crescendo, como por exemplo a ACS Energy Letters, a Nano Letters, a Green Chemistry e principalmente a Energy Environmental Science, que é uma das revistas mais importantes para nós nesse assunto todo. Essas revistas são revistas mais ou menos direcionadas a esse tópico, que nós estamos usando como exemplo. Porém, a Nano Energy também entra. Porém, outras revistas elas são importantes no contexto geral. Por exemplo, a própria Journal of American Chemical Society, a Nature Communications, a Scientific Reports, são revistas que elas são gerais, elas não são específicas desse tópico, mas elas são muito relevantes. Advanced Functional Materials, Advanced Science. Bem, outras revistas podem ser importantes? É claro que outras revistas podem ser importantes, Advanced Materials, mas nós estamos aqui tendo revistas, todas elas com alto fator de impacto, Angewandte também,
revistas com alto fator de impacto, que elas podem ser boas indicações daquilo que tem sido publicado de melhor na área. Lembre-se sempre que isso não vai excluir outras buscas bibliográficas, mas esse é o primeiro momento que vocês estão trabalhando em cima desse tópico. Quando vocês clicam em refinar, isso vai reduzir para aqueles papers que foram publicados somente nessas revistas. Mesmo assim, vocês vão ver que ainda o número de trabalhos que são colocados ainda é bastante alto. 900 trabalhos provavelmente vocês não vão conseguir ler. Vocês podem tentar reduzir mais isso fazendo algumas outras coisas. Por exemplo, diminuindo pelos trabalhos mais recentes, certo? Ou ranqueando pelos trabalhos que são mais citados. Para que vocês não corram o risco, nesse ranqueamento, de vocês pegarem só artigos muito antigos, eu sugiro que vocês primeiro ranqueiem o número de artigos por citações, e vocês vão ver artigos que são extremamente clássicos. Por exemplo, esse artigo aqui é um review com 1.200 citações, certo? Um segundo aqui, também review, mas veja, homogêneos transition metal catalysts, nenhum de vocês está trabalhando com catálise homogênea. Então, esse tipo de desenho precisa ser bem pensado, para que vocês não tenham, na realidade, uma quantidade impossível de ser trabalhada. Se vocês utilizarem esse tipo de controle, eu sugeriria ainda que vocês façam o seguinte: eliminem no primeiro momento os reviews. Utilizem somente, por exemplo, os artigos, os proceeding papers e os papers com Early Access. Early Access são os papers que foram publicados antes da edição final. Foram registrados antes da edição final. Dá uma diminuída, mas ele é particularmente importante para você identificar os trabalhos que são particularmente experimentais. Por exemplo, esse trabalho, segundo trabalho também experimental, e assim por diante. Mesmo assim, vocês veem que ainda é um número de artigos muito grande, provavelmente vocês não vão conseguir trabalhar com isso. Então vocês podem tentar refinar nos resultados por tópicos mais próximos com que vocês estão trabalhando. Por exemplo, para quem está trabalhando com TiO2, vocês vão reduzir esses 840 artigos para 400 artigos, que eles indicam trabalhos que utilizaram, compararam ou partiram de TiO2. Esse processo vocês vão ter que fazer várias e várias vezes. Por exemplo, eliminando artigos muito antigos, observando apenas o que foi mais novo. Se vocês diminuírem aqui só para ver o que foi publicado o ano passado, por exemplo, já começa a ser um pouco mais razoável. Porém, essa busca já diminui muito a chance de erro de vocês, porque nós estamos trabalhando com artigos com alto número de citação, artigos em revista de alto reconhecimento, certo? E com termos aqui mais direcionados para aquilo que vocês estão fazendo de fato. Um último detalhe é que o refinar resultados ele procura em toda a base de dados do artigo, ou seja, ele procura no resumo. E isso nem sempre significa que o trabalho ali dentro ele é direcionado àquilo que você está querendo ver. Se você quiser pegar, por exemplo, somente os trabalhos que tem TiO2 no título, voltem à busca e façam o mesmo processo, photocatalytical or photoreduction and o título CO2 or carbon dioxide and TiO2. Quando vocês fazem isso, vocês veem que vocês têm aqui a opção de clicar nesses campos. Vocês podem selecionar esses artigos e exportar eles para o EndNote. Vejam que esses artigos aqui, eles estão no meu EndNote online, que está aqui. Vocês têm direito a fazer o acesso do EndNote online. Para aqueles que usam o Mendeley, vocês podem exportar depois a lista do EndNote para o Mendeley e facilita a vida de vocês. Mas o mais importante que eu quero chamar de atenção para vocês é: leiam os títulos e vejam se os títulos fazem sentido para aquilo que vocês estão trabalhando, se eles são bons candidatos para aquilo que vocês estão trabalhando. Alguns deles sim, alguns deles talvez estejam muito longe, na realidade, de algo razoável. Então, sejam espertos, procurem, na realidade, reduzir o número de trabalhos que não têm relevância para vocês. Quando vocês fazem isso, vocês podem adicionar a lista marcada e continuar trabalhando na mesma lista que vocês utilizaram aqui, para poder observar trabalhos
que tenham outras características que são indicadores de trabalhos de boa qualidade. Por exemplo, vejam os trabalhos bem citados entre 2020 e 2019. Vocês estão refinando só 2020 e 2019. Vocês veem que alguns trabalhos estão muito bem citados aqui, certo? Com 50, com 40 citações. Vocês podem selecionar eles. Outra coisa, lembrem-se também que existem certas questões que se repetem, por exemplo, por grupos. Por exemplo, entender certos tópicos de trabalho que se reproduzem por grupo. Entender quem foram os autores que, de fato, publicaram muito nesse período. Se você viu que, por exemplo, esse autor foi um autor que publicou muito, procure ver o que ele está fazendo, para ver se o que mais ele está fazendo faz sentido dentro dos seus trabalhos. Quando vocês vierem, por exemplo, e colocarem todos os anos que vocês tinham lá para trabalhar, voltando na sua busca original, vocês podem ver também quem são os autores mais relevantes da sua área, daquele tópico. Então, da mesma forma como nós falamos aqui, CO2 or carbon dioxide, entre parênteses, que é para garantir que ele trie os dois, and CO2 or titanium dioxide, você pode reduzir bastante o tópico e fica a seu critério, ver só o que está no título ou ver o que está no título e no corpo. Mas aqui, para todos os anos, não está limitado por anos, nós podemos chegar aqui e olhar quem foi o autor que mais trabalhou. E esse autor aqui é o autor mais encontrado. Se vocês quiserem falar, mas eu quero ver na realidade o que foi produzido dentro de outros países para evitar, por exemplo, o vício de um único local, vocês podem visualizar todas as opções, ir no países e regiões e observar os diferentes países. Se vocês quiserem observar algumas organizações que são importantes, por exemplo, nesse tópico, uma organização particularmente importante é o United States Department of Energy, certo? Vocês também podem encontrar aqui ou United States Department of Energy, ou vocês vão encontrar como o DOE, mas em geral o Web of Science ele identifica isso bem. Então vocês conseguem pegar, na realidade, todos esses dados, ou pelo menos os mais significativos, a partir dessa referência. O National Energy Technology Laboratory e o Lawrence Livermore, muitas vezes eles vão aparecer como DOE, mas para evitar problemas, vocês podem procurar também nas diferentes formas do nome como ele é colocado. Nós colocamos só esses dois aqui, Argonne National Laboratory, é o mesmo, o mesmo laboratório, certo? Me desculpe, eu falei o Lawrence Livermore, não, o Argonne é o mesmo laboratório, mas ele filtra para vocês os trabalhos que estão sendo feitos em cima de um grupo que está entre os grupos mais importantes que nós temos na área. E aqui vocês percebem que algumas outras revistas aparecem, por exemplo, o Physical Chemistry Letters, fator de impacto em torno de 10, Materials Chemistry, fator de impacto em torno de 9, e por aí adiante. Nós podemos pegar isso aqui, certo? E utilizar isso como substrato para vocês pegarem aqueles trabalhos deles que têm sido mais citados no tópico. E isso para vocês pode dar bons resultados. Vejam, eles têm trabalhado no assunto desde 1990. Alguns artigos mais importantes do passado, eles vão aparecer também dentro da busca de vocês. Porém, lembrem-se que isso não é uma coisa determinística, que eu estou dizendo que somente bons trabalhos vão vir desses centros, porém, lembre-se que são centros que estão trabalhando especificamente com esses assuntos. O DOE trabalha especificamente com energia. Então faz muito sentido entender o que eles estão fazendo com fotorredução. Quando você adicionou a lista marcada, ele marcou aqui, você pode ir aqui e voltar em analisar resultados. Analisar resultados vai dar para você um tipo de árvore um pouco maior, que dá a opção de você observar outros tópicos dentro. Por exemplo, aqui nós temos poucos tópicos, nós podemos colocar aqui maior número de campos. Mas você pode colocar também os anos da publicação e assim por diante. Essa parte eu não vou ficar entrando no mérito. Sugiro que vocês trabalhem um pouco, fucem um pouco nesse assunto e vejam o que vocês podem conseguir com analisar resultados.
Ao fim desse processo de busca, vocês podem vir em lista marcada. E na lista marcada, vocês vão ver uma coisa interessante. Todos os trabalhos que vocês marcaram estão aqui. Mas você pode exportar dados desse trabalho para poder observar isso em um outro software. Por exemplo, o mais importante deles é você ter o resumo. Eu costumo deixar os autores, o resumo, o endereço e a ISBN não são tão importantes, o ID PubMed, que é para identificação, também não é tão importante para nós. O título, naturalmente, é importante, a fonte, que é o paper. Informações da conferência raramente são interessantes, o número de citações é muito interessante para você saber se ele é bem citado. Número de acesso e identificadores de autor também são muito mais para catálogos bibliográficos. Quando você faz isso, você pode exportar esses trabalhos para o seu EndNote, para o EndNote online, ou você pode mandar imprimir. E quando você imprime esse trabalho, você pode fazer isso com um PDF, a grande vantagem é você ter um arquivo no qual você pode ler o resumo e, lendo esse resumo, ver se esse trabalho faz sentido para você ou não, ele é bom para você ou não, e se vale a pena você ler esse trabalho ou não. Como eu falei, a mesma forma que você faz aqui para exportar, você pode utilizar outros tipos de arquivos. E esses outros formatos de arquivo você pode, inclusive, exportar ele com um texto separado por tabulações, que ele pode ser importado no Excel. Não vou mostrar isso agora, mas ele pode ser útil para vocês no futuro. Quando você faz esse serviço todo, você pode pegar e salvar essa busca. Salvando essa busca, você pode dar um nome para essa busca que você consegue buscar depois. Uma vez que você salvou ela, lembre-se que você tem que ter primeiro logado, acredito que isso todos vocês sabem, você pode no futuro buscar essa lista. Simplesmente buscar essa lista aqui e mandar fazer ela de novo. E isso permite que você faça novas adições a essa lista e sempre vá se mantendo atualizado nessa lista. Eu acredito que isso já é o suficiente para vocês. Nesse primeiro momento eu vou parar por aqui esse pequeno vídeo, depois eu vou fazer mais um outro vídeo, um pouco mais específico, para outros termos de busca, mais voltados para a liberação controlada, e eu quero fazer mais uma outra intervenção com vocês, um outro vídeo específico sobre como utilizar esses dados da busca, para poder fazer uma lista automática que possa lhe manter sempre informado do que de novo está sendo publicado no seu assunto. Uma boa tarde para vocês.